Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse, o segundo vídeo de sinopses do ano. E se no vídeo passado eu tava comemorando aqui o ano novo, né, desejei feliz ano novo, mas tecnicamente pra mim, eu só vim perceber que o vídeo ia ser postado depois do ano novo, quando eu tava gravando, porque eu, né, como eu tinha dito, gravei os últimos vídeos de sinopse todos com antecedência e tal, pra poder tirar um período aí de férias. Então esse sim, pra mim tá sendo o primeiro vídeo de sinopse gravado nesse ano aqui. Eu ainda tô em clima de ano novo, tô gravando no dia 2, então novamente feliz ano novo aí pra você, apesar de quando você tá vendo isso, o ano já entrou e já tá começando a atropelar a gente, não é isso? As sinopses que a gente tá lendo aqui também são de janeiro de 2021, no caso, e eu já quero emendar essa informação aqui com um recado, né? Caso por algum motivo a sua sinopse não tenha sido lida, primeiro, né, vê se você assistiu realmente todos os 80 e tantos vídeos que a gente fez até hoje, né, para garantir mesmo, ter certeza. Segundo, confere aí no seu e-mail se você enviou para o e-mail certo, contato@instintomangaka.com, porque várias pessoas às vezes me enviam no Instagram, me enviam no outro e-mail, no e-mail da Gmail e tal, que é o e-mail cadastrado aqui no canal, né? E não dá para eu responder todas as pessoas dizendo certinho, então eu sempre tento informar aqui nos vídeos o jeito certo de enviar, o lugar certo, etc, para garantir que ninguém vai ficar de fora. Eu posso garantir que todos os e-mails que eu recebi aqui, nesse e-mail, estão aqui na lista, estão listados, e todos que eram, né, anteriores a janeiro de 2021, que estavam aqui, que eu recebi certinho, eu li. Então, enfim, a gente tem bastante e-mail na frente, mas se por algum motivo você acabou enviando para o lugar errado, envia de novo que uma hora chega, ou caso você tenha mais pressa, né? Sempre comento aqui, você pode se tornar membro aqui do canal a partir de R$3 por mês. Você ajuda o canal a continuar existindo, né? A financiar aqui essa produção, esse canal. E aí você também tem acesso a alguns benefícios, como alguns vídeos extras e também a ter a sua sinopse lida aqui antes. Inclusive, a primeira sinopse do vídeo de hoje é a sinopse de um membro do canal. E eu quero emendar tudo isso aqui para agradecer também aos membros do canal aí. Muito obrigado para vocês que ajudam o canal a continuar existindo. Aqui, sem o apoio de vocês, isso aqui seria muito mais difícil de fazer. Eu sei que R$3 parece quase nada, né? Para vocês falam, pô, dá pra comprar não compra um pastel, R$3. Mas se várias pessoas apoiarem aí a gente consegue ajudar, sim, de fato, a manter o canal aqui no YouTube. Primeira sinopse, o monge e a arpia. No arquipélago Estrófades, monges do ar e arpias vivem em harmonia para servir a divindade da atmosfera, o dragão Vânitro, que está chegando ao final de sua longa vida de 10.000 anos. A divindade põe um ovo para assegurar sua sucessão e o deixa aos cuidados dos seus servos no Templo do Ar. Um dia o ovo é roubado por um mago misterioso a serviço de um rei, e então a jovem arpia Cernave e o jovem monge Buvir partem às pressas numa missão de resgate ao sucessor do seu mestre. Interessante, gostei da história. A gente tem pouca informação a respeito dos personagens, né? Mas eu gostei da ambientação ali, onde você tem monges e arpias. Eu acho legal, né, trabalhar com a protagonista que não é necessariamente uma humana mesmo, pelo menos assim. Eu imagino uma arpia naquele modelo Yu-Gi-Oh, sabe? Que é eu acho que deve ser porque tem, tirando o lance do dragão, né, que não é algo muito da mitologia grega, mas até onde eu saiba pelo menos. Mas o nome, né, Arquipélago Estrófades, é um nome bem grego. Então, acho que pode realmente ser a arpia grega ali e tal, a zona de águia, com as garras, o pé não é um pé humano, são umas garras de águia ali também. Eu acho que fica legal pra caramba esse desenho. Acho interessante já de cara trabalhar com uma personagem assim. Gostei da iniciativa ali, né, do chamado pra aventura, seguindo a jornada do herói, né, onde tá tudo certo, tem o ovo ali, e aí o ovo é roubado, né, por esse mago. Ele pode acabar tendo se infiltrado ali nos monges e tal, alguma coisa assim, rolar uma parada de traição, fica legal também, né, do tipo, o rei subornou um dos magos para roubar, o mago já não estava muito feliz com aquela situação que estava acontecendo, e aí assim, indo para uma história um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais introspectiva, digamos assim, com um pouco mais de crítica, a gente pode não só pensar no aspecto normal daquilo, do tipo, um rei contratou um mago, o mago foi, roubou e agora eles têm que ir atrás, mas também pensar sobre toda a questão ali do louvor àquela divindade,
que aquela divindade faz, talvez esse mago não tenha só sido contratado diretamente pelo rei, mas talvez ele já era um monge que já estava cansado daquela vida, que já estava começando a duvidar de todo aquele propósito deles, e por isso ele rouba o ovo e tal. Enfim, e aí ao longo da jornada, né, para recuperar o ovo, a própria Cernave e o Buvir, esse nome fica meio engraçado, Cernave, mas ok, e o Buvir, eles acabam também questionando essa questão sobre o dragão, sobre tudo aquilo que é o modo de vida que eles têm, né? Então, além da história da jornada, da aventura, de recuperar o ovo em si, eu acho que dá pra gente trabalhar nessa história também, né? Ali no subtexto da história, uma questão sobre o próprio status quo de religião e etc. Então, são pessoas que foram criadas ali, né? Fala aqui, ó, vivem em harmonia para servir a divindade da atmosfera, o dragão Vânito. Então, é quase uma teocracia ali, onde você tem essa religião, né, dessa divindade, desse dragão, que manda ali nos povos, pelo menos no dos dois, né, do das arpias e no dos monges, e talvez isso com certeza não é questionado, ou talvez seja até ruim ser questionado, e aí dá pra gente, talvez, conforme eles vão viajando ao longo do mundo e conhecendo outros povos, outras religiões, coisa do tipo, eles vão percebendo que talvez aquele mundo que eles viviam talvez era uma fachada, ou talvez era bom e eles precisam espalhar isso para outras coisas, que existem divindades ruins e que nem tudo é as mil maravilhas como eles viviam e por isso eles são privilegiados, sabe? Tem vários subtextos aí e temáticas que dá para ser trazida à tona dentro dessa história, que eu acho que fica muito legal, porque daí novamente a gente vai se conectando com os personagens, que é aquilo que eu sempre falo, né? Uma história ela pode ser o mais viajada possível, assim, mística, lendária, num nível que realmente nenhuma pessoa no mundo real vai ter uma jornada ou uma vida que chegue minimamente perto da jornada que está acontecendo naquela história. Mas quando a gente retrata ali sentimentos humanos, temáticas comuns do nosso mundo, como a própria religião, como a religião pode controlar ou não o Estado, as crenças, como a gente às vezes tem os olhos vendados por estar ter nascido e crescido dentro de um ambiente que não corresponde à realidade como um todo, né? A maior parte da realidade. Você pensa em alguém que nasce numa família abastada aqui no Brasil, sabe? Acaba vivendo uma vida e não percebe que existem pessoas que têm vidas muito piores ali. E às vezes acabam tendo até uma dificuldade de empatizar com essas outras pessoas por realmente não conseguir entender, por viverem em mundos completamente diferentes, apesar de estarem não só no mesmo mundo, mas como no mesmo país, às vezes na mesma cidade, né, como é o caso das grandes cidades aqui do Brasil. E aí são temáticas que sim dá para colocar na história, claro, de maneira dentro do contexto da própria história em si, e que isso sim o leitor pode se identificar e aí acabar gostando mais dos personagens, se identificando e se enxergando mais ali dentro daquela história, a ponto de acompanhar e gostar e curtir a jornada como um todo. As sinopses a partir de agora vão ser as sinopses normais aqui da lista, porque eu só leio a sinopse de um membro por vídeo aqui, que é para não ficar realmente um vídeo só dedicado aos membros. E aí a gente sempre ia avançando na lista ali das sinopses enviadas no e-mail. Então, o nome da nossa próxima sinopse é O Herói da Colher. E logo de cara isso já me remeteu aí a uma história também, né? Um curta que um amigo meu pessoal fez, chamado A Colher da Justiça. Mas vamos conferir aqui se é só no nome que é parecido ou se a história também lembra um pouco. Carlão é um pedreiro, mas desde criança sempre quis ser um herói que pudesse combater os bandidos e comer de graça nos estabelecimentos. Ok. Por isso, com a ajuda de sua fiel companheira, a Colher, seja de pedreiro ou de comida, ele vai espancar os bandidos com seus poderosos golpes e provar que a colher é o melhor utensílio de todos. Ok, realmente não só o título é parecido como a ideia em si também é. Eu não sei se o autor aqui dessa sinopse chegou a conhecer por algum motivo esse curta que um amigo meu fez. Ele fez um trailer que está disponível no YouTube, só procurar A Colher da Justiça aqui no YouTube que você vai ver. É muito legal a ideia e é muito parecida. Então, como eu disse, eu não sei se o autor dessa sinopse chegou a ver esse curta e se inspirou por ele, ou se é só uma coincidência, porque esse tipo de coisa também acontece, né? Eu sempre comento aqui sobre como, quando eu estava fazendo o Macai Mail, teve uma editora aqui brasileira que também anunciou um título muito, muito parecido com Macai, antes sequer de eu ter anunciado Macai, né? Antes de eu ter trazido, publicado e tal. Então realmente são ideias muito parecidas que nasceram quase que ali ao mesmo tempo, né?
esse mangá que é parecido com o Macaco acabou nunca sendo tendo sido publicado, não sei porquê, acho que o autor não conseguiu achar algumas coisas pra resolver a trama, etc, acabou não saindo. Enfim, mas só quero dizer que esse tipo de coisa acontece, eu não tô acusando o autor dessa história aqui de ter roubado ideia nem nada do tipo, mas também se viu e se inspirou, eu acho legal, acho plenamente normal esse tipo de coisa acontecer. Vamos lá. Então a ideia central aqui gira pra mim em torno de comédia, né? É impossível eu desvencilhar do que eu já conheço da história que esse meu amigo criou também sobre um personagem que é um justiceiro e que luta a partir de uma colher, apesar de que aí tem uma certa distância, né? Esse personagem aqui do herói da colher, ele é um pedreiro e aí ele tem a questão de querer lutar pra comer de graça. E eu acho que aqui seria o foco interessante. Quando fala que pudesse combater os bandidos. Beleza, ele pode talvez querer combater os bandidos, não por uma crença moral, mas sim talvez realmente pelo lance de comer de graça, né? Pedreiros no Brasil são conhecidos por duas coisas: por chavecar mulheres de forma indevida e machista, e por comer pratos de comida gigantescos, né? Você pensa em pedreiro, você fala assim, o famoso prato de pedreiro. O prato de pedreiro é um prato que é uma montanha de comida. E obviamente uma montanha de comida é caro, né? Porque é uma montanha de comida. Então, seria interessante se a ideia do personagem fosse, tipo, se eu usasse essa minha força e a minha colher, não com o lance, talvez, de provar que a colher é o melhor utensílio de todos, ele pode até, tipo, ficar defendendo isso e o povo não levar a sério, que seria uma piada recorrente bem interessante pra colocar na história, né? Quando a gente trabalha com comédia em história, a gente consegue criar uma piada interna dentro da própria história a partir da repetição. Né? Então você cria situações que se repetem o tempo inteiro ali, a ponto de que aquilo vira uma piada interna, de modo que aquela situação, se contada por uma pessoa que não está lendo aquela história, ela não teria tanta graça. Mas para uma pessoa que está lendo e acompanhando aquilo se torna muito engraçado. Da mesma forma como uma situação, uma piada interna entre você e seu grupo de amigos, se você conta para uma pessoa que não te conhece, que não conhece os seus amigos, etc., geralmente ela não vai achar muita graça. Mas dentro do seu grupo de amigos é só falar uma palavra dessa piada aí interna, dessa situação que aconteceu ou algo do tipo, que todo mundo cai na gargalhada. Então, quando a gente faz uma história de comédia, a gente tem capacidade de fazer isso dentro da própria história. E aqui, eu acho que uma piada interna que poderia ser acrescentada é exatamente isso, de ele ficar tentando convencer as pessoas de que a colher é o melhor utensílio de todos, e aí ficar criticando os outros utensílios. Eu até daria a dica aqui pro autor de realmente fazer uma lista de vários outros tipos de armas, utensílios, várias coisas que o protagonista, né, o Carlão, ele vai constantemente, né, e consistentemente criticar. Então, sei lá, você como autor faz uma lista, ela fala garfo, faca, pá, enxada, furadeira, trator, sei lá, qualquer objeto, qualquer coisa, e inventa uma crítica que aquele personagem daria para que você possa ficar constantemente na história, em várias situações, colocando isso daí do personagem, comparando a colher com alguma outra coisa, elogiando a colher e criando uma crítica para aquela coisa. E o mais legal é se essa crítica tiver algum fundo de verdade, sabe? Então, realmente ela ter alguma coisa ali que, por mais que seja uma viagem, o que o personagem tá falando, mais que a pessoa olhe e fala, caramba, mas não é que é verdade isso mesmo que ele falou? Tipo, sei lá, o garfo você pode se furar, você vai colocar uma coisa pontiaguda no meio da sua boca e tal, você pode furar a sua língua. E aí tipo, a pessoa fala, realmente é verdade, faz sentido. Sabe, alguma coisa assim. E aí trabalhando essas piadas consistentemente, mas voltando pro objetivo em si do personagem. O objetivo dele talvez não seria provar que a colher é o melhor tecido de todos, apesar de ficar entrando constantemente em discussões a respeito disso, mas sim realmente comer de graça. E aí ele tem essa ideia de tipo, direto tem bandido, né, ladrão querendo roubar restaurante, querendo roubar mercado, esse tipo de coisa. E aí ele fica de olho nessa galera, né, pra que ele possa ir lá impedir a galera e aí, como agradecimento, né, filar um rango ali de graça no estabelecimento. E aí a gente pode, né, encaixando numa trama essa história, que até agora só tá tipo, só estamos no básico ali na comédia, algumas coisinhas, algumas cenas, etc, algumas ideias, mas daí encaixando isso e transformando realmente essa ideia numa história em si, aí a gente pode ter uma jornada do personagem, não só fazendo isso e ir se aprimorando, mas ele começar a perceber que querer combater os bandidos só pra ganhar comida de graça
é uma coisa talvez um pouco imoral ou algo assim, de modo que ele vai começando a pegar a gratidão dessas pessoas e essa gratidão começar a bastar para ele, e aí ele realmente se tornando, né, e caminhando na jornada de se tornar um herói de verdade. Alguém que não só está fazendo aquilo para receber alguma coisa em troca, mas alguém que realmente está ajudando as pessoas por ajudar de coração. E aí, né, você vai encaixando os acontecimentos na história de modo a ir construindo isso aí até o ponto, sei lá, de ele ajudar alguém que não pode dar comida para ele. Ó, vamos lá, o grande final da história. Ele pega algum bandido que estava roubando alguma coisa, sei lá, de uma moradora de rua ou de um morador de rua, e no final, ao invés de ele cobrar alguma coisa, ele dá comida para esse morador de rua, mostrando que o arco do personagem, né, a jornada do personagem ali para virar um herói está completa. Então no começo ele fazia o que ele fazia só para ganhar comida, e no final ele não só faz de graça, como ao invés de cobrar comida, ele dá a comida para a pessoa que ele salvou, ajudando ela mais ainda e completando essa jornada de herói. Próxima sinopse: caça às bruxas. Em um mundo medieval existem bruxos, pessoas que utilizavam suas magias para curar pessoas. Ok. Mas essas pessoas, mas essas pessoas e o rei começaram mas essas pessoas e o rei começaram a temer esse poder deles. Então começaram a caçar os bruxos e a os torturar. Tá com as pontuações todas zoadas aí, difícil. Os torturar, ok. Foi criado também cavaleiros especializados em matar bruxos. Nosso protagonista, Dan, era filho de 2 bruxos que foram mortos pelos humanos. Dan quer lutar pelos direitos dos bruxos e criar um mundo onde bruxos e cavaleiros vivam em paz, mas para isso vai ter que lidar com os cavaleiros e os bruxos que querem se vingar. Ok. Eu acho que a ideia está numa fase muito inicial ainda. A gente tem algumas perguntas aqui que ainda precisam ser feitas. E falando do ponto de vista de autor, geralmente a gente tem algumas ideias, né? Tem uma premissa. E para a gente conseguir desenvolver essa premissa a fim de transformar ela numa história, ou pelo menos numa ideia um pouco mais consistente, a gente, como autor, né, novamente, precisa fazer perguntas pra gente mesmo. Às vezes, quando você não faz essas perguntas diretamente, você pode contar essa história para alguns amigos, e naturalmente muitos desses amigos vão fazer perguntas. A não ser, tem uns que meio que cagam o que você falou, não prestam muita atenção, mas alguns que estão genuinamente interessados, eles vão fazer algumas perguntas de dúvidas que eles tiveram, e aí tentar responder essas perguntas torna a sua história mais consistente. A primeira parte aqui que me gera dúvida é sobre por que as pessoas começaram a temer o poder dos bruxos se os bruxos só usavam magias para curar, sabe? Então eles usavam para outras coisas mais, eles tinham poderes para fazer outras coisas a mais, porém existia alguma sociedade que era responsável por curar. Como que isso se deu de verdade? Porque a princípio parece um negócio meio assim que você não compra muito a ideia. Pode até acontecer, só que aí existe uma frase famosa, não sei quem falou essa frase, mas enfim, uma frase famosa que diz assim: a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. O que ele quer dizer é que várias coisas no nosso mundo real, aqui na realidade, não fazem sentido nenhum. Uma coisa acontece, outra coisa acontece, essas coisas não têm ligação, mas elas se desencadeiam, enfim, é uma loucura, as coisas são mega aleatórias várias vezes e funciona assim e é real e beleza. Tanto que tem várias vezes que você fala assim, putz, se isso fosse uma história ninguém ia acreditar, se isso fosse um roteiro todo mundo ia achar que é um roteiro ruim, mas acontece na realidade. Só que esse tipo de coisa não pode acontecer numa história. Numa história, um evento ele tem que desencadear o outro obrigatoriamente. Cada ação tem que ter uma consequência, cada consequência tem que ter vindo de uma ação antes, e essas ações em cadeias, essas ações e consequências, né, elas sempre têm que fazer um sentido lógico, do tipo, é óbvio, se alguém faz isso, o retorno dessa pessoa é esse. E aí, se essa pessoa tem esse retorno, obviamente acontece isso. E se acontece isso, sabe, todas as coisas têm que ter ali realmente uma estrutura em cadeia que faça sentido para que o leitor compre a ideia da história, né? Quando eu falo eu compre a ideia, tipo, ele acredite naquilo sem questionar muito. E aí, para que o leitor não se questione, o autor tem que se questionar bastante até ele definir. Então a primeira questão que me veio aqui logo quando eu li é tipo, mas por que as pessoas e o rei se voltaram contra os bruxos se os bruxos só curavam, só usavam para o bem? Aí a gente pode começar a responder essa pergunta de algumas formas. A maior parte dos bruxos usava para o bem, mas existiu 1 ou 2 casos isolados de bruxos que usaram para o mal, para envenenar pessoas ou para fazer outras coisas. Outro lado, esse rei, ele estava com raiva dos bruxos porque os bruxos eram principalmente do reino vizinho. E aí,
ele não conseguia vencer a guerra porque os bruxos ficavam constantemente curando os feridos lá e tal, até que daí ele desenvolveu, esse rei, por querer dominar tudo, querer dominar o outro território, desenvolveu um grupo de elite de cavaleiros que é especializado em caçar e matar os bruxos. E aí não é que ele tinha medo do poder dos bruxos, mas ele pode ter espalhado isso, né? A gente está na era das fake news, então o rei pode ter espalhado essa fake news para a população do reino dele, de que os bruxos eram perigosos, e aí tinha um pacto com o diabo, e não sei o que. E aí ele fez isso, criou essa equipe, essa elite de cavaleiros que vai matar os bruxos para que os bruxos parem de curar o exército inimigo, e aí ele possa invadir. E aí na história acontecendo já pode até ter acontecido isso. Ele pode ter conseguido invadir, já está dominando, já está caçando os bruxos para que não exista uma espécie de insurreição e eles retomem o controle ali daquele território. E aí o Den pode estar meio que nessa aí. Só que aí entra a segunda pergunta que é preciso fazer. Se o Den teve os pais, ele é filho de 2 bruxos, e ele teve os pais assassinados por humanos, né, pelos membros dos cavaleiros, etc., porque o Den iria querer um mundo meio que pacífico, entende? Vamos dizer assim, o caminho mais óbvio inicial seria a vingança, que iria pensar, né, ou pelo menos um sentimento de revolta ou de ódio, né, em relação ao acontecimento, em relação ao rei, em relação aos cavaleiros, ainda que ele não necessariamente queira buscar uma vingança, queira fazer algo de fato contra quem matou seus pais ou quem foi responsável por isso, mas ele pode ter um sentimento de raiva, de angústia, de não sei o que não vai ser o mesmo sentimento que a gente consegue imaginar diretamente de união. E aí, pra gente comprar a ideia de que ele quer se unir com os humanos, que ele quer fazer essa paz, a gente precisa jogar acontecimentos na história do Den, na vida do Den, para que ele desenvolva isso. Lembra do que eu falei? Todos os eventos precisam ser intercalados e eles precisam fazer uma conexão lógica entre si. Então, se o Den quer alguma coisa, ele precisa ter um motivo claro dentro da história para querer aquela coisa. Ele não pode... aqui no mundo real, uma criança pode simplesmente falar, pô, eu quero ser bombeiro. Ele nunca viu um bombeiro na vida, sei lá, só num filme ou alguma coisa assim. Os pais dele não fazem nada, ele nunca viu nada, mas ele fala que quer ser bombeiro só porque, sei lá, ele viu um desenho de bombeiro. Ele sabe que bombeiro existe, ou ele gostou da palavra e ele quer ser isso. Numa história, para fazer o moleque ser bombeiro, a gente teria que fazer... ainda mais se o objetivo da história fosse o garoto se tornar um bombeiro no futuro, a gente teria que fazer um evento mega marcante, onde, sei lá, o cachorrinho dele foi salvo por um bombeiro. E aí, nossa, ele vê aquilo ali como herói e ele quer ser um bombeiro agora, com todas as forças da vida dele, sabe? Então, um evento ele precisa desencadear o outro de maneira lógica quando a gente está falando de uma história. E aí, pro Den, seria, sei lá, ele se apaixonar por uma humana, ele ser criado a partir do momento que os pais dele foram mortos, mas ele foi adotado por humanos e tal, foi criado e aí percebeu a bondade humana, percebeu que nem todos os humanos são maus e que talvez eles foram enganados a respeito dos bruxos, que talvez os humanos que criaram ele nem sabem que ele é um bruxo, porque criaram ele como humano, e aí ele vai percebendo isso, que essas pessoas estão sendo enganadas, tá? Elas estão sendo manipuladas a acreditar que os bruxos são algo que eles não são, e aí ele quer resolver isso e tal. Então, precisa ter um desenvolvimento aí na criação mesmo, na construção dessa mitologia da história para que ela possa começar. E a partir do momento que ela começar de fato, eu sinto que tem uma dificuldade aí na questão de como ele vai de fato fazer isso. É algo extremamente complicado quando a gente quer fazer um personagem mudar a sociedade como um todo. Eu sei do que eu estou falando, que eu fiz uma história chamada Hooligan, onde o objetivo é exatamente construir uma nova sociedade a partir das cinzas da sociedade anterior. E eu percebo a dificuldade que é trabalhar esse tema, né, de maneira, novamente, que pareça real, que pareça funcional dentro de uma história ali, é muito difícil. Então, é o mesmo conselho que eu dou aqui nesse caso. Qualquer história onde o protagonista ele vai lutar sozinho ou em grupo contra uma sociedade como um todo, precisa ter um conhecimento, o próprio autor precisa ter um conhecimento político, porque o personagem vai precisar de um conhecimento político para poder fazer isso, ou é simplesmente uma história de guerra. Aí dá para fazer também, é o caminho mais fácil, é só fazer uma história onde um personagem ele vai enfrentar o rei, ele vai descoroar o rei, vai sentar no trono e vai falar, agora é do meu jeito. Enfim, só que quando o personagem está buscando a paz,
a guerra não parece ser o melhor caminho, a não ser, novamente, que você vá trabalhar isso como um tema da história, um tema de corrupção, onde a pessoa está buscando a paz, só que para ir até a paz ela acredita que o caminho é a guerra, mas a guerra é o oposto da paz, então como que a guerra pode ser o caminho? E aí entra toda uma relação filosófica e uma temática para ser abordada na história a respeito do personagem. Então, novamente, nesse caso aqui eu não consegui dar dicas e falar sobre a história diretamente, mas eu espero que eu tenha conseguido abordar sobre as perguntas que a gente como autor tem que se fazer, né? Em relação à própria história que a gente está criando, os caminhos que a gente quer seguir e tal, para poder ter isso muito claro antes de começar a história, para que a gente já responda essas perguntas de modo que o leitor não precise fazer elas. Porque se o leitor fizer essas perguntas e não tiver resposta, aí inevitavelmente ele não vai gostar da história. Ok, vamos para a última sinopse do dia e, pelo que eu estou vendo aqui, ela não tem título. Então, bora começar já. Há dois tipos de pessoas, as que realmente vivem suas vidas e aquelas que estão apenas existindo. Hiro é uma das pessoas da segunda opção. Sem objetivos, coisas que gosta de fazer, com medo de se apaixonar ou ter uma verdadeira amizade, como se seu corpo estivesse no automático apenas assistindo o tempo passar. Num dia frio de outono, um encontro fatídico com uma bela garota, Naomi, e um sorriso marcante, uma bela garota com um sorriso marcante, eu imagino que seja, acaba mudando sua vida de um jeito que Hiro nunca imaginou. Morrer, atropelado por causa da garota, e reencarnar em outro mundo. Ah, tá. Beleza. Então, realmente mudou, né? Do jeito que o cara morreu. Nesse novo mundo de fantasia, imagine onde o conceito de guerra, entre aspas, é um torneio de luta onde os 4 povos, demônios, elfos, humanos e meio feras, enviam um grupo de guerreiros onde o campeão ganha benefícios para seu país. É bem diferente do que ele conhecia. Agora Hiro tem poderes e decide que vai viver sua nova vida de verdade a partir de agora. E quem sabe se reencontrar com a garota do sorriso marcante. Mas nem tudo sai como ele esperava. Surpresas estão por vir. Uma história de romance, ação, aventura, drama, comédia, uma história de tudo e um pouco de eti. Ok. Gostei da ideia, é bem parecido com Yu Yu Hakusho. E aí, quando eu falo assim, essa história é muito parecida com tal história, eu nunca tô falando de um ponto de vista negativo logo de cara. Quando a gente tem uma história que é muito parecida com outra história, o que eu recomendo é ver outras histórias com a mesma temática, a fim de você ver quais são as semelhanças que são muito grandes com alguma determinada história, a ponto de que você possa mudar alguns certos detalhes, e obviamente ver o que você pode focar para que a história não fique tão parecida com aquela específica em si. O conceito de cópia e plágio é quando você copia algo, quando você faz algo muito parecido com uma coisa específica. O conceito de criação é quando você faz algo que não é parecido com nada que existe. Muitas vezes porque ele é parecido com várias coisas diferentes. Então, a inovação ou algo assim, muitas vezes, é você trabalhar de formas novas coisas que já existem, principalmente porque, pleno aí 2023, é praticamente impossível criar uma história que nunca foi contada em 2023 anos, para mais se a gente levar em consideração o período antes de Cristo. Então, eu não estou falando no sentido de, tipo, essa história está copiando não sei quem, para de fazer isso aí, vai fazer outra coisa. Não, é só tipo, sua história parece estar muito parecida com isso daqui. Vê se é isso mesmo, eu posso estar viajando, pode ser só a premissa que parece isso, e aí talvez é só um caso de mudar um pouco a sinopse, como ela é apresentada, para não ter essa comparação logo de cara, ou a ideia é realmente uma comparação ficar parecida ali para atrair já leitores que gostam daquele tema, etc. Ou, em outros casos, é realmente falar, putz, pior que tá parecido mesmo. E aí o que eu posso fazer para mudar? Já falei. Ver várias outras obras naquele mesmo estilo que você gosta, no estilo da sua história, para você se inspirar um pouco em cada uma e aí não se inspirar em uma só. Novamente, pode estar sendo inspirado em outras histórias aqui, mas é que para mim remeteu logo de cara a Yu Yu Hakusho. Mas eu quero frisar aqui que não é uma crítica do tipo, pare de fazer, você está copiando, etc. Não é nada disso. Beleza? Minhas histórias também, várias histórias lembram outras e assim funciona. É padrão, uma história vai lembrar alguma outra, ainda mais se é só aquilo que a pessoa conhece. Mas quanto mais referências diferentes a gente tiver, mais geralmente única vai parecer a história que a gente está criando. A partir daí, eu gostei bastante da ideia de desenvolvimento do protagonista.
me pareceu assim, faltar ali uma trama mais consistente, sabe? Com um caminho mais bem definido. Mas beleza, isso não precisa ser apresentado na sinopse de qualquer modo. Mas eu gostei da ideia de ele ser uma pessoa que estava meio que ali no deixa a vida me levar. E aí, literalmente, a vida levou ele, né? A morte, no caso, levou ele. E talvez for exatamente ter tido esse sentimento de, tipo, sei lá, ele se apaixonou pela menina, ele viu uma garota tão bonita que ele se apaixonou meio que à primeira vista, a ponto de ter essa fagulha de sentimento de começar a viver, né, de ter alguma coisa ali que ele não tinha tido até então, porém ele perde a vida logo em seguida. Então quando ele teve ali o vislumbre do que poderia ser a vida, ele acabou morrendo. E aí, obviamente, esse é um gatilho muito forte. Eu falei na sinopse anterior sobre como um evento tem que desencadear o outro de maneira lógica num quadrinho, num mangá, numa história de ficção. E aí, exatamente a morte dele, quando ele descobriu a fagulha ali do que é realmente viver, aproveitar a vida, faz com que ele diga, tipo, não, agora eu tenho alguma coisa que eu quero, agora eu vou lutar por um objetivo que é aproveitar. E já que ele está nesse mundo pós-vida, ele pode aproveitar ali mesmo e talvez ter esse objetivo de reencontrar a garota. O lance do objetivo de reencontrar a garota é um ponto aqui onde eu fico bastante na dúvida, porque como seria isso? Será que ele descobre que ele tem alguma forma de reencarnar? Será que ele descobre que tem uma forma de voltar? Será que ele tem que esperar ela morrer para ir até lá, mas daí ela já viveu a vida dela? Então, tem várias questões aqui que me permeiam essa parte que eu acho que teriam que ser apresentadas na história para que o leitor pudesse entender também melhor esse objetivo dele. Então, se ele falar, eu quero reencontrar essa garota, tem que deixar bem claro, é reencontrar como? É voltando à vida ou esperando ela morrer para ela ir lá com ele? Porque eventualmente ela vai morrer e vai lá, mas ela pode morrer velha daqui a 50 anos, 60, 70 anos. E aí, beleza, ela vai ter casado, vai ter filho, reencontrar ela não vai fazer muita diferença se tiverem se passado 60, 70 anos. Então tem que ter toda essa parada na história, ou talvez até o ponto de ele sentir grato por ela, não só tipo, pode ser um objetivo inicial, vou reencontrar ela, mas depois ele sentir grato porque foi só o sorriso dela que... Fica até um final bonito pra história, ainda mais se for uma história fechada, curta. Só o sorriso dela fez despertar a fagulha da vida nele e fez ele aproveitar muito melhor, ainda que fosse o período pós-vida, né, a morte, mas fez ele aproveitar muito mais a morte ali, conhecendo pessoas novas, fazendo amizades e de repente até tendo um romance ali com os outros seres desse mundo dos mortos aí, onde ele foi parar. Eu acho que daria para trabalhar muito bem essa jornada de amadurecimento do personagem. Então, ele correndo atrás de um objetivo em vão inicialmente, mas ao longo da jornada percebendo que o objetivo dele não era reencontrar a garota, mas era se sentir grato a ela, porque ela despertou isso de viver e aproveitar a vida nele, mesmo que talvez de forma sem querer. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou até aqui nesse vídeo longo. Não são todas as pessoas que assistem um vídeo só falando sobre ideias, sobre histórias, sobre criação de mangá até o final, então eu sei que quem chega aqui até o final são pessoas que gostam de verdade de fazer mangá e que querem fazer o seu mangá, e eu torço para que você consiga fazer o seu mangá esse ano. E eu vou estar aqui nesse canal e lá no meu Instagram também para te ajudar a realizar esse objetivo. Mas se você quiser uma ajuda ainda mais direta, se você quiser que eu pegue na sua mão e te mostre o passo a passo de fazer um mangá, então se inscreve no Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de como criar e produzir um mangá do zero, desde a ideia até ter ele publicado ali na sua mão. Esse curso aqui é a culminação de tudo que eu aprendi em anos e anos fazendo mangá e do que eu continuo aprendendo constantemente sobre fazer mangá, porque o curso vai sendo atualizado, sempre vão chegar aulas novas nele, não vai ser um curso que terminou, parou, tá pronto, fechou, acabou, vai ficar largado, não, ele vai sempre ter atualizações, sejam refazendo algumas aulas para acrescentar mais informações, sejam criando aulas novas com mais novas informações para você realmente ter um compilado ali em um único lugar de tudo que você precisa fazer para sair do absoluto zero e ter o seu mangá pronto e publicado. E eu espero que 2023 seja o ano onde isso vai acontecer para você. O link para você se inscrever no Jornada do Mangaka BR está aqui na descrição. Junto ali na descrição também tem todo o processo para você enviar sua sinopse aqui para ser lida no quadro. E aqui embaixo também tem o botão Seja Membro, caso você queira aí ter a sua sinopse lida antes, ver alguns vídeos extras e, claro, ajudar o canal a continuar existindo e trazendo esses vídeos aqui para você. Muito obrigado, valeu, falou, é nóis, feliz 2023.